conexão. Ah lá, estamos ao vivo, Marcelo. Ao vivo? Pessoal, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui ao vivo esperando vocês entrarem aí nas redes. Aqui, ó, já estamos lá, ó, o Equio. Tá. Já tem uma pessoa que entrou lá. Ah lá, já apareceu. Ah lá, já começou a entrar o pessoal lá, né? Pessoal, então vou apresentar aqui para vocês. Esse aqui é meu amigo, meu irmão de fé, meu amigo camarada, Marcelo Kraus. Marcelo é odonto, dentista, né? E vou deixar você se apresentar, né? Senão você fica acanhado. Não, eu sou dentista há 20 anos já aqui em Maringá. Tá velho. Que isso, cara? Você tem que manter vivo por mais tempo. E eu trabalho aqui em Maringá já tem 20 anos, eu trabalhei para PM durante um certo período de tempo e eu gosto muito de trabalhar com odontologia porque é uma tradição familiar quase. E eu venho dentro da especialidade de endodontia, mas eu pratico o que eu falo que é a odontologia holística, porque eu procuro avaliar o paciente pelo contexto geral dele. Isso é legal. E é interessante, né, gente? Falar, pô, mas o que endocrinologista e o dentista estão fazendo junto numa live aqui? Olha ali, né? Lá, oi, amor. Já entrou. Sônia, né? Já estou pensando entrando. Então, o que está fazendo junto numa live, né? Essa situação que o Marcelo colocou, né, da odontologia holística, né? É uma situação que a gente vem, né, abordando em toda a medicina, que é a necessidade da medicina conversar com outras áreas relacionadas à saúde, com outras especialidades. Então, sozinho ninguém é uma ilha, né? Então, a gente precisa, né, do dentista, a gente precisa do educador físico, a gente precisa da nutricionista, né? E a ideia dessas lives agora compartilhadas, né, é justamente a gente poder debater, né, essas coisas que fazem parte aí das duas especialidades, tá? Vocês podem fazer perguntas, né? Acho que vocês devem ter bastante coisa aí que a gente deve perguntar. Marcelo, vamos começar falando um pouquinho então sobre diabetes, tá? Quais os cuidados aí que a gente deve ter com o paciente diabético na questão aí da odontologia, onde é que a coisa pega, como é que funciona isso? Perfeito. Olha, tem algumas questões com relação ao diabetes que costuma ser confuso até para o próprio cirurgião dentista. A questão do diabetes principal que eu vejo é aquela tal: faço medicação ou mesmo faço antibiótico terapia prévia ou não? A pergunta é, você está ou não compensado? Né? A gente sempre recebe pedido do dentista para fazer cartinha, né? Para a gente encaminhar se está em condições, né, ou não, né? Então, mas existe aquela situação que, por exemplo, o paciente chega no consultório da gente, que é um quadro de emergência, você não pode mandar ele para casa. Né? Então, a pergunta sempre que eu faço para o paciente: você está compensado? Qual foi a sua glicemia de hoje? Se o paciente está compensado, eu acredito que não haja nenhum problema de você fazer a intervenção diretamente. Tá? Já chega lá e já passa a faca no cara. Né? Já. E existe também um cuidado que o dentista tem que tomar com relação aos medicamentos e ao próprio anestésico que você usa, né? Porque a gente tem que levar em consideração que o paciente diabético ele tem uma função hepática um pouco mais sensível do que o comum, né? O paciente normal, você pode administrar qualquer tipo de antibiótico, qualquer tipo de anti-inflamatório, qualquer tipo de anestésico, que não há problemas. Né? Agora, o paciente diabético é um paciente especial, você tem que ter cuidado com ele. Qualquer tipo de medicação que você vá prescrever para ele, precisa de um certo cuidado. Tô certo, Cid? Certo. Tem uma pergunta ali, Marcelo, para você. Ó. A Tati está perguntando: é verdade que o flúor presente nas pastas dentais é prejudicial à saúde? Olha, na Suécia, né, inclusive, já é proibido hoje em dia, né, aliás, há vários anos é proibido o flúor, a fluoretação ou mesmo a suplementação com flúor. Eu nunca prescrevo fluoretação para os meus pacientes. Existe um aumento do índice de câncer, tá? Câncer de tumores ósseos, e existe um aumento dos tumores de tireoidianos. Tem que dizer aqueles negócios de bochecha que a gente ficava fazendo lá na escola? Não, isso daí é dispensável. Eu vejo da seguinte forma: remoção de placa e fontes de cariogênicas ou mesmo que causem doença gengival, ela é mais mecânica do que química.
Então eu não vejo essa necessidade, é um risco desnecessário o uso de flúor ou mesmo fluoretação das pastas ou suplementação por flúor. Eu descarto isso. Existe um aumento de câncer, existe um risco de câncer, existe um aumento do risco de tumores tireoidianos. E você tem visto isso? É uma situação que para nós aqui, a gente fala muito mais sobre o iodo, né, Marcelo? Hoje em dia virou moda aí o pessoal fazer Lugol, ficar fazendo iodo, né? Tem aí médicos que incentivam esse tipo de coisa, mas não é necessário, tá? O nosso sal tem bastante iodo, né? A gente geralmente tem já acesso à quantidade de iodo que a gente precisa, não tem necessidade de suplementação, né? Mas é interessante isso, né? De a gente fazer coisas desnecessárias. Teve uma outra pergunta ali, a gente vai respondendo, né, Marcelo, conforme a situação. Você enxerga melhor que eu lá. Não, eu tô bem, cara, tô bem. De longe eu tô enxergando bem. Você é mais novo que eu. É pouco. Se glúten, por que glúten faz mal para nós, né? Que foi ali a Moraes que perguntou, Vit Moraes. E na verdade ele não faz mal, né? Mas o glúten, o trigo, né, que é a proteína glúten, ele vem sendo modificado muito em laboratório. Aqui no Brasil nós temos muito glúten transgênico, né? A gente não sabe, não existem estudos, né? Falam para nós o que esse glúten transgênico é capaz de fazer no nosso organismo, né? Então a gente tem uma certa reserva, mas não chega a proibir, né, que se use glúten. Mas lembrar que o glúten é um carboidrato e geralmente hoje a gente tem não ficado carbofóbico, né, cortado o carboidrato total, mas tentado colocar um pouco menos de carbo, um pouco mais de proteína nas dietas, né? Então com isso a gente consegue equilibrar um pouco mais o valor calórico total aí, né? Nós temos ali a Sônia dando oi para nós, a Leonida também e a nossa contra-regra aqui dizendo para a gente ficar reto, que nós estamos ficando mais torto, né? Olha lá. Tá aqui, ó. Tá vendo? Existe também uma situação ainda com relação ao amido ou mesmo carboidratos em geral, que é uma questão de quando cai dentro da boca, né? A amilase vai fazer o trabalho dela e vai transformar em açúcar. Então, cuidado. Vai fermentar, né? Cuidado, porque açúcar você pode comer 1 quilo de uma só vez. Agora, não procure restringir até 5 vezes ao dia. Né? Por conta de fermentação em cavidade oral, essas coisas? Não, por conta justamente da questão da formação do açúcar, né? E de fornecer para essas bactérias, né, um substrato para ela poder gerar ácido e acabar gerando cárie e o mesmo doença periodontal. A boca é extremamente colonizada, né, Marcelo? A questão de bactéria bucal é uma coisa violenta, né? Uma flora bastante heterogênea e é complicado manter isso em equilíbrio, né? Então, um problema que a gente tem justamente com relação a essa microbiota bucal é o fato de que ela, muitas vezes, ela é anaeróbica. Né? Isso acaba, por exemplo, causando muitos problemas e hoje em dia eu tenho encontrado com muita mais frequência no consultório resistência a antibióticos. Às vezes a pessoa usa de maneira indiscriminada, é receitado de maneira não adequada e o paciente, ou mesmo as próprias bactérias acabam adquirindo essa resistência com o passar dos anos. Interessante que assim, a gente fala muito hoje de microbiota intestinal, né? E aí também existe essa preocupação hoje com essa microbiota bucal também, né? Sim. Da mesma forma que prolifera uma bactéria, outra em detrimento, aí a gente acaba tendo que muitas vezes repor algum lactobacilo, alguma coisa assim. Na odontologia também faz isso? Não. Na odonto a gente não costuma fazer isso. O que a gente se preocupa na odonto é manter o pH da saliva o mais neutro possível. Um pH ácido, ele pode predispor tanto a doença periodontal quanto a doença cárie. Interessante. E o pH básico, ele vai predispor o organismo a mais neoplasias, ou seja, alguns tipos de tumores benignos, né? Se existe tumor benigno. Né? Verdade. Né? Benigno ou maligno. Olha que pergunta interessante lá, Marcelo. Ó, falar oi para Maria Barbizan, né? Que ela quer saber que depois de que idade que podemos saber o que comer, né? Desde que nasce, Maria, a coisa tá ficando feia, viu? E aí a gente vai ter que cuidar da dieta já desde bebezinho da coisa, né? Parece que o ar tá engordando ultimamente, né? E existe uma coisa legal ali, ó, uma dieta cetogênica com o mínimo de carboidrato, ó, só os complexos, ó, vindo de salada da dieta, pode causar cárie? Então só lembrando, gente, uma dieta cetogênica é uma dieta que tem menos que 30 gramas de carboidrato por dia, tá? Menos que 50 nos homens, menos que 30 nas mulheres. E é uma dieta que geralmente em 3 dias você consome todo o conteúdo de carboidrato que você tinha no fígado e você entra em cetose, né? O que é isso? Você começa a usar gordura que está estocada como fonte de energia e em consequência desse uso de gordura o corpo usa
gera corpos cetônicos, também são usados como substrato energético. São substratos que têm bastante interesse para coração, para cérebro, né? Porque eles são substratos energéticos que o cérebro e o coração gostam de usar. Mas e você acha que mudar a composição da dieta, cortar o carboidrato, vai piorar a cárie? Olha, desde que você tenha frequência de produção de açúcar, ou mesmo que você tenha uma constância desse açúcar no meio bucal, você vai ter o problema cárie. Você vai ter o problema cárie. Agora, se você tem uma dieta, você já fala com relação a dietas, você já fala em restrição. Sim. Né? No caso você vai carboidrato, restringir essa tua alimentação a períodos do dia. Eu não vejo problema nenhum. De ter cárie, né? Não. Desde que você tenha os seus cuidados básicos, né? A gente lembrando também que o fio dental é 65% da higienização. Pois tá? é, né? Então, desde que você tenha os cuidados básicos com relação à sua saúde, eu não vejo problema nenhum, não. Outra pergunta interessantíssima lá, Marcelo. Veja como que odonto e endocrinologia tem bastante coisa em comum. Olha lá, ó. Bariátricos podem fazer implantes dentários? Perfeitamente. Muito boa pergunta, muito boa pergunta, né? Tá? A única restrição que eu faria com relação a quem fez cirurgia bariátrica é com relação à hipocalcemia. Tá? Parte nutricional, né? Tem que então, bem aí é equilibrado, contigo. né? Se o paciente tiver problema de hipocalcemia, manda para o Sidney. Do contrário, né, é tranquilo. Eu sou um paciente bariátrico. Eu pesava 140 quilos. Pois é. Não Marcelo sei se você lembra. Fininho aqui, meu paciente. Então, uma coisa interessante que a gente sempre comenta, né? E a gente comenta isso com o Marcelo, pelo fato do Marcelo ser bariátrico, é a gente ver o seguinte: quando a gente faz cirurgia bariátrica, a gente tem ônus e bônus, né? Então, quais são os bônus? Perdeu peso, diabetes sarou, hipertensão normalizou, né, esteticamente ficou outra coisa. Quais são os ônus, gente? A parte nutricional, tá? Então, todo mundo que é bariátrico tem que tomar muito cuidado com a parte nutricional. Tem que estar com proteína em dia, vitamina B12, vitamina D, cálcio, né? Então, o paciente que está no status metabólico bem legalzinho, ele pode fazer implante, ele pode fazer o que quiser, porque nutricionalmente o organismo dele está fornecendo para esse osso o que ele precisa para ter um metabolismo normal, né? O problema é quando ele está desnutrido, né? Uhum. Perguntinha lá, ó, cada dia uma novidade, ou antes não podia comer ovo, agora deve comer ovo, tá? Que foi ali a Lucélia, né? Que o Lucélia fez para nós. Na verdade, Lucélia, é assim, né? O que foi descoberto, né? A dieta, ela contribui muito pouco com a formação do colesterol. Então a gente vê que a dieta contribui 10% com o colesterol. Os outros 90% é o fígado que produz, tá? Então, coitado do ovo, ele não vai colaborar. O ovo, a carne, entendeu? Ele vai colaborar pouco com isso aí, tá? Então o ovo não passa a ser bandido, assim, né? Não, como a casca, viu? Até a casca tem Como a cálcio, né? calça, tem cálcio. Ó, dentista lá, ó. Doutor, quanto tempo devemos trocar a escova de dente? No máximo 3 meses, mas eu costumo falar para meus pacientes, a partir do momento que ela fez uma curvaturazinha na ponta, joga fora. A Aline tem que trocar uma vez por mês, então que pensa uma mulher que tá a mão forte, rapaz, a dela curva como Joga você, fora porque ela já curvou, joga fora. porque ela já não tem mais a função dela. A função dela é entrar dentro do sulco gengival e fazer a limpeza ali dentro da flexibilidade dela. Se ela curvou a ponta, já não presta mais, joga fora. Uma semana já manda embora. Essa questão de higiene bucal é uma coisa muito interessante, né? A gente estava comentando agora há pouco, um dos temas que a gente tinha solicitado, que a gente tinha separado, né, Marcelo, para conversar, era essa questão da doença periodontal, né? Sim. Fala para nós o que é essa doença periodontal, e isso daí, como é uma inflamação, uma infecção, ele interfere muito com diabetes, né? Então sobe muito o diabetes, né? O que é esse negócio? O que a gente faz para evitar? Como que é? A doença periodontal, ela nada mais é do que uma inflamação ou mesmo infecção dos tecidos de suporte do dente. Ou seja, ligamento periodontal, gengiva, osso, é toda aquela parte que serve de base para segurar o dente. Parte de baixo ali. Exatamente. É a fundação da casa. O alicerce do dente. É o alicerce. E ela pode acontecer, na maior parte das vezes, por resíduo, né, de alimento que seja deixado ali, uma má higienização, etc. e tal. Mas existe também um componente que é muito pouco observado, que é a questão do trauma de oclusão, que nós temos 99% dos brasileiros tem. Existe uma má oclusão. Se você tem uma má higienização associada a um problema de oclusão, ou seja, um contato, uma distribuição de cargas dentárias de maneira errada,
você vai ter doença periodontal. É o cara que não consegue fechar a boca direito? Mais ou menos. Em casos extremos, sim. Mas o que eu vejo, por exemplo, é que essa associação de fatores, elas acabam levando o paciente para um problema periodontal grave. No problema periodontal grave, principalmente no diabetes tipo 2, nós temos um fator de retroalimentação do diabetes. Então existe aquele processo inflamatório agindo ali naquele local, mas a gente tem que lembrar sempre que boca não é uma coisa isolada do resto do corpo. Existe todo um organismo ali que interage com essa região, né? Então nós temos ali o diabético que fica, né, o diabético tipo 2, que fica com periodontose, e existe a periodontose que acaba levando diabetes. Então existe um fator de troca ali. Então é básico, você é diabético? Vá ao seu dentista. Todo mundo fala a respeito do pé do diabético, mas ninguém fala da boca. E é uma coisa que assim, a gente vê aqui, pessoal, muitas vezes, lembrar assim, gente, toda vez que a gente tem inflamação, essa inflamação por si só ela sobe o diabetes, tá? Então, por exemplo, quando tem infecção de urina, quando tem dor de garganta e quando tem infecção dentária, muitas vezes esses diabetes que são difíceis de controlar, são diabetes que as pessoas têm inflamação e elas desconhecem. E boca é um negócio oculto, muitas vezes o cara tem lá um sangramentinho, o cara tem uma dorzinha de dente, ele tá lá precisando do dentista, não tem usado fio dental e ele deixa passar. Né? Ele deixa passar e acaba, né, piorando outras situações aí. Eu já vi gente que foi parar na UTI. Entendeu? Com situação de boca, de dente, fez abscesso, depois virou sepsemia e quase morreu. Em Maringá, eu acredito que mais ou menos a média é em torno de 3 óbitos por ano. Por conta disso aí? Por conta de problemas odontogênicos. A questão é que quando vai pro laudo... da necropsia lá? Isso. Uhum. Sempre vai por sepsis. Né? Mas não viu qual era a causa. Mas a origem acaba sendo 3 ao ano, mais ou menos, aqui em Maringá. Tem um negócio pra você aqui, Marcelo. Ó, o amálgama colocado no canal é composto de mercúrio. Sim. Vi na internet que quando aquecido ele solta um gás supostamente tóxico. É o próprio mercúrio. Isso daí, como é que tá? Então, é o próprio mercúrio. Eu não uso mais. Já tem materiais melhores, então? Não, o amálgama ele é um bom material. Mas o problema é a que custo. Existe também um fator de vínculo com relação ao mercúrio com a doença de Alzheimer, né? Então, eu evito usar. As trocas que os pacientes têm a fazer, eu sempre faço com compósito, com uso amálgama. E existe o custo ambiental também. Descarte, né? Exatamente. E a boa parte dos meus colegas não descarta de maneira adequada, e isso vai acabar no lençol freático daqui que a gente consome a nossa água. Essa consciência, né, de oferecer o melhor para o seu paciente, essa questão do meio ambiente, né, uma situação que vem mudando bastante. Antigamente a gente fazia a reposição das coisas a qualquer custo, e a gente vê que hoje em dia existe, né, uma consciência, né, Marcelo, um pouco melhor em relação a isso, né, a não usar coisas tão tóxicas, né, coisas que possam agredir, quer dizer, existe opção, né, às vezes o material é bom, né, nem você mesmo falou, mas... Ele é excelente. Quando você coloca na balança... Exatamente. Coisa, né, tão... Então, mas existe também os compósitos que eles conseguem ter eles, lógico, não vai ter a mesma propriedade química, né, e física do amálgama. Ele vai durar um pouco menos, mas feito dentro do planejamento e dentro da estrutura bioquímica e biomecânica, a gente consegue uma durabilidade boa. Vale a pena. Faz a manutenção disso. Eu não vou ter mal de Alzheimer por causa de uma restauração. A quantidade, né, que eles colocam lá é bastante pequena, né? Uhum. É bastante pequena. Uma outra coisa que a gente tem visto também, Marcelo, que eu queria ponderar com você, a gente atende bastante pessoas idosas aqui. E uma das coisas que a gente vem percebendo, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo muita massa muscular. É uma situação que a gente chama de sarcopenia, né? Então a sarcopenia do idoso é a perda de massa muscular do idoso. Existem vários fatores que contribuem com isso, tanto fatores metabólicos como fatores hormonais, enfim. Mas um dos fatores que contribui muito para a perda de massa muscular do idoso é mastigação. Porque aí o idoso vai perdendo tanto musculatura, como vai perdendo osso, vai perdendo dente. E existem estudos mais modernos que falam assim, que ele muda a composição da dieta. Então o que ele vai fazendo? Ele vai deixando de comer coisas mais duras, carne, por exemplo, e ele vai colocando coisas mais molinhas. Então o que ele vai fazendo? Ele vai fazer uma papinha de arroz,
vai comendo sopa, vai comendo pão. E com isso o idoso ele para de consumir proteína e começa a consumir muito carboidrato, né? E a gente tem trabalhado Isso é muito hoje com interessante, prevenção, né? Então, por exemplo, essa situação da sarcopenia, que é a perda de massa muscular, né? Para que é importante a gente chegar na idade, né, na velhice ou mesmo na idade adulta com músculo? Porque para levantar da cadeira, para tomar banho sozinho, para escovar os dentes sozinho, eu preciso ter músculo. E para mastigar também. Então, na endocrinologia hoje, a gente tem uma série de situações que a gente tem usado para prevenir essa perda de massa muscular. A gente vai repondo proteína, a gente vai fazendo reposição hormonal, a gente vai mantendo vitaminas em dia. E como é que está na odonto, por exemplo, manter o aparelho mastigatório ali, manter dentição para que essa pessoa de mais idade possa chegar com mastigação, com essas coisas todas? Prevenção, 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 prevenção. Não perca seus dentes. Porque mesmo com implantes hoje em dia, que a gente tem uma excelente opção para que você restabeleça a tua função bucal, não é a mesma coisa. Então, preserve o que você tem. E eu observo também nos idosos, essa questão do que o Sidney falou, boa parte das morbidades e comorbidades com relação aos pacientes idosos é justamente com relação à função mastigatória. Tá? Eles ou têm uma prótese ruim, ou não usam prótese, ou têm perdas dentárias acessuadas. Então isso acaba levando, eu já vi vários pacientes com quadro de desnutrição total completa por conta que não conseguem comer, né? não conseguem comer. Então prevenir é o principal. Mesmo que você tenha implantes, ou que você seja o cuidador, ou que você tenha um parente seu que seja um idoso, fique em cima. Tá? É essencial para que a pessoa tenha uma função mastigatória boa, que ela viva. Pois né? A gente se preocupa com tantas outras coisas, né? Exatamente. E vê como que boca é importante. Marcelo, tem um monte de pergunta para você. Ó. Meu Deus do céu. Então vamos lá. A Rosângela, a minha gerentona aqui, está falando o seguinte. Ó. Dr. Marcelo, sobre o bruxismo ou ranger dos dentes à noite, qual o melhor tratamento ou qual o tratamento? Então, o briquismo são duas coisas diferentes que eu já até falei esses tempos atrás. O briquismo e o bruxismo eles são diferentes. Todos eles têm um componente tensional e existe um componente biomecânico, né? A questão do encaixe dos dentes, etc. e tal. Se você tiver também ansiedade, isso vai... Imagina. Ela? Não? Não, Rosângela não tem isso. Não, imagina. Não, né? Não. Então tá. Você tirando um desses pilares, você consegue dominar o briquismo e o bruxismo. Eu falei que os dois são diferentes. O briquismo é quando você só faz a compressão, você aperta. Tá? O bruxismo você tem um movimento lateral. Aperta e range. Exatamente. Que aí você começa a desgastar a ponta dos dentes, começa a quebrar coisas. Se bem que no briquismo também tem isso. O tratamento em si, ele vai envolver várias coisas. A gente pode, por exemplo, a posição e desgaste seletivo, aparelho dentário, você pode usar uma órtese como uma placa de miorrelaxante, você pode usar a própria toxina botulínica para diminuir um pouco da tensão, né, a carga mastigatória. Vai depender qual é a origem do seu briquismo, do seu bruxismo. Né? Então, a partir do momento que a gente tiver esse diagnóstico, né, o plano de tratamento vem na sequência. Basicamente é isso. Faça yoga é muito bom. Quero ver. A Lucélia, né? Como não ter ansiedade na atualidade? Difícil, né? Mas a verdade é como controlar a ansiedade, né? Ela pode ser o yoga, por exemplo, uma situação, meditação. Existem medicamentos naturais que ajudam a controlar. Existe tratamento medicamentoso que ajuda a controlar, né? Então tem uma série de coisas. Ó, chovendo pergunta pro Marcelo aqui. Meu então Deus vamos lá. A Maria, tem uma paciente aqui, ó, tem uma pessoa que tá, estamos aqui em Pedra Preta, no Mato Grosso, ó. Nossa, curtindo tá seus longe, ensinamentos. Legal isso, né? Aqui também nós tivemos aqui um pessoal já de Itapema, que foi a Elizabeth Silva, já mandou um oi para nós, Leonildo Favarim. A Leonilda perguntou um negócio interessante aqui, ó. Houve uma divulgação na internet do truque de usar bicarbonato e limão para clarear os dentes. É falso? É falso porque você vai clarear, sim, mas à custa do teu esmalte. Ah, tá? Porque você vai usar um agente ácido que vai remover todo esse cálcio da superfície do esmalte, né?
E aí, por remoção mecânica mesmo, você vai causar Abrasão. uma abrasão do lugar. Vai clarear? Vai, mas vai chegar um tempo que você vai ficar com dente amarelo porque vai expor a dentina. E aí, Acabou o esmalte. né, acabou o esmalte, aí você vai ter sensibilidade e você vai ter cárie com maior incidência. Tirou a proteção, né? Aham. E tem também aquela... tem um outro aí, um negócio preto que o pessoal costuma fazer escovação, né? Aquilo lá é carvão de coco, para quem não sabe, viu? Carvão de coco? Carvão de coco. Para quem não sabe, aquilo lá também é para enganar, é BO, é o BO da odontologia. Aquilo lá você vai fazer uma abrasão superficial, vai ter uma aparência de que você tem um clareamento, mas volta tudo ao que estava antes. Sabe que essa semana passada eu estava postando uma coisa aqui. O brasileiro, ele é interessante, né? O brasileiro, ele gosta de umas coisas, entre aspas, naturais, entre aspas, alternativas, né? E ele acaba se expondo, né? Acaba expondo a própria saúde a riscos desnecessários, né? Então eu estava colocando aqui aquela situação daquela mágica que os caras fazem lá com o suco de maçã, com o laxante, suco de maçã, azeite de oliva, e que sai aquelas pedras depois, entendeu? Mas aquelas pedras, na verdade, eles fazem um processo de saponificação, né? Como é que faz sabão? Você pega sebo, mistura com soda, ferve, né? E sai sabão. O que é aquilo lá? O cara lava o teu intestino, né? Com o laxante, que é o sal amargo. Depois ele te dá o suco de maçã, azeite, né? Que é o sebo. Viu? Pois é, cara. O azeite e depois a bile secreta como se fosse a soda. Aquilo vira sabão. Então aquele monte de pedrinha que o cara está soltando, na verdade ele não está soltando pedras que estavam acumuladas, ele está fabricando pedras, né? E está soltando. Então a gente vê que o brasileiro tem muito essa situação de ritualizar as coisas, né? E pior do que isso, de deixar de usar coisas que cientificamente são comprovadas para usar coisas que ele está expondo à própria saúde. Então tá aí a questão do bicarbonato com limão, essa questão dessas coisas de detox hepático, que na verdade não tem nada de detox hepático. Não tem milagre para nada. Tudo na vida a gente tem um custo. Você pode pagar à vista, você pode pagar parcelado, ou você pode pagar muito mais caro com juros depois. Que a conta chega, chega. Exatamente, a gente fala conta muito, chega. né? A questão da academia, não, tô tomando só uma oxandrolona, isso é hormônio, gente, isso não é suplemento, entendeu? A conta vai chegar. Você vai escolher como é que você vai pagar. Você vai pagar com o fígado, vai pagar com a mama, você vai pagar com a fertilidade, né? É a mesma coisa mas pra que gente. vai pagar da mesma forma, tá? Então, eu falo brincando, teve uma época que eles colocavam aquelas garrafas de água mineral em cima do relógio de luz, lembra? Você passava nas casas, tinha aquele monte de garrafa de água mineral PET em cima do relógio de luz, né? Inventaram alguma alma cômica, né, na internet de que aquilo ali fazia um campo eletromagnético em volta do relógio, da Copel, e você acabava diminuindo a conta de luz, né? Uns 2 anos depois não tinha mais nenhuma água lá em cima, porque passou 1 mês, 2, 10 meses e não diminuía a conta, né? Então, gente, não troque as coisas que são consolidadas, que são cientificamente comprovadas, tá? Se for muito fácil, desconfia. A coisa tem, né? Tem lá. Olha lá, tem uma pessoa, Polga Ivani, que é de Pedra Preta, Mato Grosso. Nossa, bastante gente gosta de muito Mato dos Grosso. seus vídeos sobre saúde, bacana, né? Essa questão de rede social é bastante interessante por conta disso, né, Marcelo? A gente consegue, a Letícia lá de Rio Grande do Sul, tá ali também, ó. Então, bacana isso. Falando em Pedra Preta, um abraço pra tia Suzy, que é lá de Mato Grosso. Beijão. Ah, que legal, né? Aqui, ó, boa noite, meninos, a Karina lá, ó. E as famosas facetas, doutor indica? Isso é legal, ó. Sim, desde que seja para o paciente correto. Eu não vou indicar um facetamento para um paciente que tenha problema de disfunção craniomandibular, né? Porque é uma laminação... eu falo faceta, né? Faceta. Faceta e laminação, ou mesmo lente de contato, são diferentes, viu? A laminação e lente de contato... Para nós é grego, para nós é tudo igual. Tá, é mínimo desgaste ou nenhum desgaste. Tá? Você coloca por cima do dente? Exatamente. Mais ou menos isso a proposta. Mas é o seguinte, todos os dois você tem que fazer uma análise da biomecânica do paciente. Falando, eu acredito que você deva ter falado das laminações ou mesmo das lentes de contato só em pacientes que tenham indicação para isso, que não tenham problemas de oclusão, de encaixe, ou mesmo que não seja como ela estava falando de briquista, briquista ou bruxismo, porque senão você vai fraturar essas lentes ou a cada 6 meses, eu acho que a cada 6 semanas você vai ver o teu dentista. Tudo. Ó, Tocantins assistindo a gente ali, a Luciana Corcova, né? Aí tem aqui a avenida lá de Pedra Preta, ela usa lá o ômega 3 do Paulo, lá que até CS Nutri. Um abraço, né? Esse é o bom, viu? Ali tem a Thelma, ó,
que depois começou a seguir o doutor, ó, passei no postinho, pedi meus exames para saber se tem resistência insulínica. Isso é muito legal. Eu falo que uma das coisas mais bacanas, ela colocou complementando, ó, eu tenho mais de 3 sintomas, eu não consigo emagrecer. A gente tem colocado, né, que uma das coisas mais legais de rede social, Marcelo, é que a gente não tem noção de onde que isso vai chegar. Né? Por exemplo, nós estamos ali, ó, Tocantins, estamos ali no Rio Grande do Sul, estamos lá no Mato Grosso. E interessante que informação que chega para as pessoas, né? Então, muitas vezes isso que a gente está falando aqui, a pessoa tinha uma dúvida exatamente sobre aquilo, acaba não vindo necessariamente, você coloca vídeo para as pessoas virem constar com você. Não, né? As pessoas estão em todos os lugares e acaba, ó, vai no postinho, faz o exame, né? E com isso acaba descobrindo uma coisa que não sabia, né? Isso é um recompensador demais para nós, né? Então, o paciente, o bem-estar do paciente, eu acho que é a melhor coisa que existe. Não tem outra recompensa, eu acho que não tem um honorário melhor, né? Pois é, né? Que é esse retorno. Ó, Marcos Tafarel pergunta pra gente o seguinte, ó. Facetas de porcelana são mais grossas que as lentes e estão na moda. Quais são as complicações desse uso? Abraço, meu mestre em endocrinologia, o Marcos. Ah, legal. Qual a complicação, Marcelo? Complicação é de qualquer outro material que você use que não faça parte do corpo. Um dia ele vai fraturar, um dia ele vai falhar. Tá? Então, se você vai usar, se a indicação é para uma faceta, né, uma faceta dentária, você tem que ter certeza. Como ela é mais grossa, você vai ter que ter desgaste. Tá? Então você vai perder a estrutura natural. Então evita, né? Qualquer coisa artificial a gente deve evitar. Volta lá para você, ó. Minha namorada tá com muitas cáries, ó, Meister, muitas cáries nos dentes, ó, mas quase não come açúcar. Escova várias vezes ao dia os dentes, mas põe muita força mecânica na escovação. Só escovação, Marcelo? Você estava falando agora há pouco do fio dental, que é uma coisa que eu acho que o brasileiro negligencia muito o uso, né? E para nós, na endocrinologia, é importante também, porque essa questão da boca está inflamada, acaba piorando outras coisas. Mas e dali, no caso dela ali, ó? Tem mais ela foi ao dentista, ó, disse que o sistema imune da boca dela está ruim. E por isso tem tanta cárie, ó, mas desconfio da pressão forte que ela coloca na escovação. Minha suposição pode estar certa? Então, eu falei agora no começo da nossa live que existe um fator muito importante que é o pH da nossa saliva. Tá? Eu acho que ela deveria avaliar, por exemplo, a ingestão de carboidrato. Tá? Aí já entra com a dieta com relação. Exatamente. Né? Porque a amilase vai produzir os açúcares regime, né? Exatamente. Porque a amilase vai fazer o trabalho dela na saliva e vai produzir açúcar do mesmo jeito, mesmo que ela não consuma açúcar de maneira direta. E se ela tiver um pH da saliva que varie para o ácido, ela vai ter, primeiro, ela vai ter uma perda de cálcio na estrutura do esmalte, vai propiciar mais vai propiciar a cárie, né, e doença gengival. E também a quantidade dessa saliva. A quantidade da saliva é importantíssima. A quantidade de saliva é importantíssima para a manutenção da saúde bucal. Se ela tiver um volume grande de uma saliva que tem um pH neutro, né, aí eu acredito que seja a melhor situação para prevenir essas cáries. E ela deve verificar isso. Essa questão de sistema imune não funcionar no resto do corpo eu acho meio estranho. O que a gente sempre comenta aqui, né, puxando o gancho para a endocrinologia, é o seguinte, né? A endocrinologia trabalha com a homeostase, que é o funcionamento correto do corpo. Também. Né? Que é quando você ajusta as coisas, o funcionamento do corpo está adequado. Para você manter uma boa homeostase, você tem que ter bom equilíbrio, tanto hormonal como nutricional, né? Então por isso que o Marcelo sempre fala, né, ó, gente, prevenção, né, esse tipo de coisa. Aqui na endocrinologia também, então obesidade, diabetes, desnutrição, são situações que acho que quando o dentista se expressa dessa forma, né, que a imunidade dela deve estar baixa, porque deve ter alguma coisa errada com essa homeostase do dente. Mas o Marcelo falando que vale, além da higiene bucal, obviamente, também a questão do pH. Ó, lá estamos no Rio Grande do Sul, Indianópolis, nós estamos ali também. Bate. E estamos aqui, ó, professor, a Luciana, ó, que foi minha aluna. Quais outras doenças podem causar sequelas de neuropatia em ambos os membros, além da hanseníase, né? Após o tratamento completo da Hans, ainda continua com perda de sensibilidade e neurites. Então, essa situação aí, Lu, é bem interessante, porque mesmo depois que você faz o tratamento de uma doença grave, que é a hanseníase, que é uma doença infecciosa, essa situação que a gente estava comentando da homeostase, né? Quando é que esse nervo vai se recuperar? Existem algumas coisas muito importantes para que ele funcione. Então, vitamina D tem que estar boa, vitamina do complexo B,
tem que estar boa, né? O organismo tem que estar equilibrado. Então muitas vezes a doença já foi embora, mas o organismo não conseguiu se recuperar totalmente porque você não conseguiu restaurar esse funcionamento adequado. Ó, Serra Espírito Santo, Marcelo, também estamos lá, tá? Com relação a essa neuropatia também, o dentista tem que ficar de olho, viu? Porque é muito comum o paciente manifestar algum tipo de sensibilidade na região de face. Nós estamos falando de face porque o dentista lida com a região mais inervada e vascularizada do corpo humano. Tanto que a anatomia de cabeça e pescoço, para quem faz faculdade de odonto, de medicina e qualquer coisa que tem que mexer com isso, é o terror, né, Marcelo? A Luciana está colocando o seguinte, ó, que ela tem dificuldade em produzir saliva e ela fica tomando água direto. Olha lá, tem a Fátima Hassan, que é a tua colega, né, minha paciente, tua colega odontóloga, está ali presente também, né? E essa situação de quem tem boca seca, de quem produz pouca saliva, Marcelo? Uhum. É o seguinte, isso aí costuma ser, na maioria das vezes, um sintoma de algum problema um pouco maior. Então, tá aí o Sidney. Jogou na minha, né? Exatamente, joguei para você. Pode ser localmente, a gente pode ter uma estenose, né, de canal, né? De glândula salivar. Glândula salivar, ou mesmo que você tenha uma situação de uma infecção, ou mesmo um celulito, um cálculo, né? Tá obstruindo ali, né? Obstruindo a saída. Mas o que você pode fazer, hoje em dia, como a gente tem gomas de mascar sem açúcar, você pode estimular a produção da saliva através da mastigação dessa goma. Você estimula, né? Ó, temos ali a Fer Santos, ó, dizendo que a dentista dela diz que ela tem uma saliva muito ácida, ó, e que por isso ela tem muito tártaro. O que fazer com essa saliva ácida, né? E ela está cuidando da resistência insulínica, que é legal. Isso tem mesmo, Marcelo? Tem, não, mas eu acho que mais a predisposição à cárie é o mais preocupante, no caso de uma saliva ácida. No caso, por exemplo, do cálculo, eu acho que não tenha tanta correlação. Mas se você usar uma coisa simples, receita da vovó, tá? Bicarbonato? Não, de jeito nenhum, não, pelo amor de Deus. Não, faz isso não. A vovó mandava botar bicarbonato, esquece, paga o bicarbonato. Esquece. Fazer um bochechão com bicarbonato, ela não pode isso, não? Não, pelo amor de Deus, abrasivo pra caramba. Faz o seguinte, sabe o leite magnésia Philips? Aquele... Ah, sei, então, magnésia bisurada. Exatamente. Passa na ponta do dedo e passa na mucosa. Tá? Isso aí vai ajudar a neutralizar. Uma vez ao dia. Ou se você conseguir achar, existe um creme dental de leite magnésia Philips que é produzido pela empresa, mas há muito tempo eu não vejo nas farmácias. Se você conseguir achar, você pode usar. Do contrário, leva na ponta do dedo, passa só na mucosa, é o suficiente. Ele vai dar uma tamponada nessa acidez. Bacana. Ali tem uma pergunta interessante, ó. A água da torneira tem alta quantidade de cloro, né? Se sim, quando consumida de maneira crônica, quais problemas pode trazer à saúde? É legal, interessante a pergunta, porque assim, eu sou cabreiro com esse negócio de água, tá? Vou falar primeiro da parte médica e o Marcelo complementa ali com a parte dele. O cloro, ele é extremamente necessário para a gente evitar a proliferação de doenças, né? Porque lembra que a água aqui em Maringá, por exemplo, é captada lá em manancial, tem água de poço, então quer dizer, o caminho que essa água faz até chegar na tua casa, existem várias situações que podem contaminar essa água até você consumir. A minha opinião, Sidney, 20 anos de medicina, das coisas que eu estudei, é que a gente deveria tirar o cloro antes de consumir a água. Então, por exemplo, na minha casa, o que eu quero colocar lá? Tá? Eu quero colocar um filtro na saída da caixa d'água que tira o cloro antes de eu usar. Entendeu? E água de tomar, a gente sempre toma água mineral. Se der para tirar o flúor, tira. Que não tem o cloro. Então, assim, essa é a minha opinião, gente. Então, por exemplo, eu fico muito cabreiro com essa situação assim de banho de chuveiro, por exemplo, respirando aquele cloro que vem na água. Você viu que até os metais de casa, eles acabam ficando corroídos e tudo mais, né? Então, lá em casa eu vou tentar tirar, vou colocar um filtro desse daí na saída da caixa d'água, tá? Porque eu acho que tem que tirar antes de consumir. Esses filtros que a gente compra, elétrico, que gela a água e tudo mais, geralmente eles tiram cloro já. Eles já são filtros que tiram cloro, tiram parasita, tiram uma série de coisas, tá? Então, água filtrada eu acho que seria a melhor opção do que você tomar direto da torneira, tá? Passá-la pelo filtro antes, tá? Do ponto de vista odontológico, tem alguma coisa, situação aí? Então, eu sou da opinião de que se for da família 7A da tabela periódica, você joga fora. Pois é. Tá? Né? No caso, tanto o flúor quanto o cloro, eles estão ali pertinho do outro, então é dispensável. Se você puder utilizar
No caso do cloro, você está falando, né? O cloro ele é um solvente orgânico bem potente, tanto que a gente usa para dissolver polpa de dente no tratamento de canal. E agora você imagina isso cumulativamente no corpo humano. E não tem estudo, cara. A gente não sabe Não. quanto que isso acumula, né? Né? A gente fica à mercê, né? Não, só para você ter uma ideia, o cloro foi usado em forma de gás na Primeira Guerra Mundial. Né? Mata a gente, mata a gente. Se a gente puder evitar esse tipo de coisa, melhor. O quanto mais próximo do que Deus fez, que a natureza nos proporciona, nós, médicos e dentistas, não vamos conseguir fazer igual. Bota isso na cabeça. E é uma tendência interessante, né? Porque assim, a gente, entre aspas, veio modernizando, né? E veio introduzindo coisas e produtos químicos, substâncias químicas. E hoje a gente passa uma situação de fazer o contrário disso, né? De tentar tirar, de ter uma alimentação o quanto mais próximo possível do natural, de ter um estilo de vida o mais próximo possível do natural, de ter menos produtos químicos fazendo parte do dia a dia da gente, sendo na boca, seja na água, seja em tudo, né, Marcelo? E essa aqui... Então, é o que eu falei. O que Deus fez ao longo desses bilhões de anos que a gente teve de evolução, a gente não consegue fazer igual. Eu e o Sidney, a gente faz reparo numa máquina perfeita. Pois é difícil ser mecânico dessa máquina, né? E mesmo porque Deus fez uma diferente da outra, não tem duas iguais, né? E outra coisa, a gente é diferente do mecânico, a gente tem que trabalhar com o motor ligado. Com o motor ligado. Se o motor desligar, lascou. Ó, pH ácido ou básico da saliva é determinado pelos sais minerais presentes na saliva? O que determina o pH, Marcelo? Então, o que determina o pH da saliva vai ser a quantidade de cálcio, flúor, tá? E principalmente a tua alimentação. Tá? Muito importante. Se você tem uma alimentação ácida, aquele cara que gosta de botar um limão bem pesado, né? Bem pesado na salada, aí é bom, cara. Não, é bom, cara, mas você vai pagar um preço. Vai ter custo. Dá com a mão, tira com a outra, né? É isso que acaba determinando. O índice de cálcio que você tem livre na saliva, ou mesmo do flúor livre na saliva, vai ajudar a tamponar essa acidez. Se você não tem esse tamponamento, você vai para cárie e doença periodontal inevitavelmente. Interessante, muito interessante. Pessoal, estamos chegando a 45 minutos da nossa live aqui. Já? Quase, viu como que passa rápido? Daqui a pouco eles desconectam a gente automático com 1 hora aqui. Então vai dar tempo da gente responder mais algumas coisas aqui, ó. Cara, nós vamos ter que fazer mais, porque nem tocamos no assunto bisfosfonato. Que era um polêmico aqui, né? Nós não tocamos ainda no assunto também da hormonoterapia e odontologia. Pois é, que são as coisas que a gente tinha separado polêmico. Exatamente, aqui. Nem chegamos perto. Mas vamos lá, Márcia, bariátrico tem risco para quem tem muita variz? Você tinha perguntado, eu não respondi, né, Márcia? Depende, por exemplo. Ela deve estar se referindo ao risco de você ter uma complicação que é a trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar na cirurgia bariátrica. Quando a gente vai submeter um paciente à cirurgia bariátrica, Márcia, aquele pré-operatório que o paciente faz, na verdade ele serve para a gente calcular esse risco, né? Então é feita a avaliação cardiológica, avaliação com vascular, avaliação com o gastro, avaliação com o endocrinologista, né? Então a avaliação desse conjunto de pessoas aí minimiza o risco de você ter alguma complicação. Então depende, por exemplo, o paciente tem variz, está fazendo profilaxia para trombose venosa profunda, está controlado, ele vai fazer cirurgia bariátrica e inclusive a perda de peso que ele vai ter na cirurgia bariátrica vai facilitar o tratamento posterior das varizes, tá? Ele está naquele momento com alguma tromba, alguma situação que precisa ter resolvida antes, ele primeiro resolve o problema vascular dele no pré-operatório, depois a gente faz a cirurgia, tá? Tá na dúvida se vai fazer bariátrica? Faça. Depende, tá? vai falar com a gente. Não, fala primeiro com o Sidney, mas eu deveria ter feito 9 anos antes. É verdade, no seu caso sim. Olha lá, água do banho, né? Aquele banho quente, deixa cheio de fumaça, extremamente tóxico, pode gerar gás cloro na evolução? Não sei. E eu acho que não sei quem pode responder isso, porque são aquelas situações que a gente não sabe, não existem estudos científicos para isso, não sei se as pessoas não comentam isso para não ter alarme, para não ter cobrança de autoridades, né? Mas não tenho essa resposta para te dar. Ali no não tenho variz nas pernas, mas eu tenho no braço, ó, devido à musculação. Nossa. Do peso ou idade. Não, então nesse caso, Luciano, eu acho que isso não seria contraindicativo assim, de uma cirurgia bariátrica. Ó, interessante, a Thelma. Sidney, o tratamento para resistência insulínica é feita com Victoza, ó, pois eu já tomei esse medicamento uns 7 anos atrás por indicação de uma amiga. Na verdade, tomamos por conta própria. Ixi. O protótipo do tratamento da resistência insulínica é um medicamento que se chama metformina, que é um remédio que a gente pega de graça na farmácia, tá? Mas existem outros medicamentos que a gente pode usar em associação. Então, o Victoza, que é o liraglutida, né? Tem o parente dele que é o Saxenda.
Victoza na bula está escrito que é para diabetes, o Saxenda na bula está escrito que é para obesidade, são o mesmo remédio. Recentemente a gente tem ainda o Trulicity, que é a semaglutida, e nós temos o Ozempic, aliás, o Trulicity, que é a dulaglutida, e o Ozempic, que é a semaglutida. Todos esses podem ser usados, tá? Mas aí de acordo com a prescrição médica e o que a gente está querendo fazer, né? E dentista fica alerta com o hálito do paciente, né? E um índice de periodontose um pouco mais alto do que o normal, né? E fica alerta com relação. E a cantose nigricans também, que costuma... Pescoço preto, né? Exatamente. Dobrinha, principalmente aqui no canto do olho, que é um lugar onde a gente tem, está dentro do nosso campo visual, né? O dentista tem que participar disso. Nós somos profissionais da área de saúde. Achou, por exemplo, deitou o paciente lá na cadeira, né? O pescoço está escuro, tem aquelas verruguinhas que são os acrocórdios, né? Ó, cantinho de olho escureceu, cantinho de boca escureceu, né? O organismo está berrando para você. Fala, eu tenho resistência insulínica, me trata, encaminha para quem trata. Doutor Marcelo, Oi? Fiz um procedimento de preenchimento de olheiras e botox somente na parte da testa. Meu rosto tem dado umas repuxadas. Está associado ao procedimento estético? Olha, eu acredito que não. Porque quanto tempo que você fez isso? Né? A ação da toxina botulínica alfa, né? Ela é 3 vezes, né? Eu acho que não tem correlação, não. Porque, na verdade, a toxina botulínica, ela paralisa, né? É justamente o contrário. Então, ela não tem muito por que repuxar, né? Vale... E o preenchimento, né, que você tem que ver das olheiras ali onde você fez. Então, aí vem a questão. Se o preenchimento estiver causando compressão em cima, por exemplo, do nervo supraorbitário ou mesmo infraorbitário, talvez possa ter correlação, repuxar, sim. Né? Exatamente. Pode ter correlação. Faz 1 mês e meio. Então, 1 mês e meio já sentou, já viu, exatamente. Karina? Já não é isso. O Master está preocupado com a água lá. Se tem alguma forma caseira de tirar cloro da água. Você toma cuidado com o Lair Ribeiro, hein, o Master. Você não vai inventar essas receitas loucas de ficar fazendo as coisas lá, não. Que se quando ele fala, tem 3 professores de fisiologia que infarta, tá? Mas eu fiquei curioso com relação à questão do preenchimento que ela falou. Foi em que região? Foi olheiras, né? Que ela fez preenchimento de olheiras, né? Aí seria o infraorbital, né? Que pode pegar o nervinho lá, né? Olha lá, a Map Silva. Toma o Invocana, né? Toma 3 anos, né? O Invocana, o Traenta e o Invocana, o Forxiga e o Jardiance, eles são medicamentos que fazem o rim jogar o excesso de glicose fora pelo xixi. Então ele joga fora entre 80 a 120 gramas de glicose por dia. E são medicamentos que, além de controlar o diabetes, eles perdem peso, protegem o rim e protegem o coração, tá? Então esse medicamento aí que você está tomando é um medicamento muito bom, tá? E a gente mantém esse medicamento geralmente a longo prazo, tá? Karina, então, ó, tinha caído na hora, foi a olheira que ela preencheu, tá, Marcelo? Que ela tinha perguntado, né? A Lucélia disse que vem. Mas eu não acredito que tenha correlação, não. Tá? Tem uma pergunta. Deu uma procurada, uma investigada com o teu médico. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que às vezes é blefaroespasmo, alguma coisinha assim. Tem uma pergunta aqui atrás, da Maria Eduarda, Maria lá de Astorga. Ela quer saber sobre dentadura. E por exemplo, eu imaginei que ela quis perguntar pra gente sobre dentadura e essa situação do diabetes, né? Dentadura em paciente diabético. Tem risco maior de infecção? Tem um cuidado especial? Não, tem sim, porque você está com uma estrutura ali, que é uma estrutura... É o plástico, né? Existe a situação de, por exemplo, você tem ali o poli... esqueci o nome do acrílico. É o plástico, enfim. Esse plástico ele é poroso e ele vai acumulando bactéria, resíduo alimentar ali. Então você tem um fornecimento de bactérias e de inflamação para o teu organismo a partir da boca. Tá? Então, se fosse escolher, eu escolheria um procedimento à base de porcelana para um paciente diabético. Do que dentadura, né? Exatamente. Tem a questão do custo também. Exatamente. Nessa situação específica, eu acredito que o implante seria muito mais indicado para o paciente diabético, apesar de que muita gente fala que diabético não pode fazer implante. Pode, mas sim. Sendo bem controlado pode. Depende. Pode. Né? Que aí é que a gente libera. Tem uma situação também lá no diabético, a gente tem que tomar cuidado, que é aquela dentadura que não está adequada para o tamanho da boca, né? Que ela está
muito larga, que ela tá, né, que ela pode machucar, né? Fica causando úlcera, enfim, é uma porta de infecção ali pro diabético. Que nem a gente falou, ninguém fala da boca do diabético, só fala do pé do diabético, Sim. mas o diabético tem que ter um cuidado com a boca. Na verdade, ele deveria ter a cada 4 meses comparecer no consultório odontológico para estar verificando tudo. O diabético, na verdade, gente, tem essa questão da boca que a gente tem que tomar cuidado. Uma vez ao ano, pelo menos, ele faz um exame de fundo de olho, que é o exame da retina, que ele tem que fazer. Ele tem que fazer exame cardiológico pelo menos uma vez ao ano, então existe cuidados, tá? A gente tenta fazer, né, todo esse jogo de cuidados com o paciente diabético para prevenir as complicações e tudo mais, né? Lá o Master, lá, ó, sou estudante de nutrição, a minha namorada não tem filtro em casa, pelo amor de Deus, cara, bota um filtro lá. Por isso a pergunta de como tirar cloro da água. Compra não, agora presente de Natal, viu, Master? Compra um filtro e coloca lá, porque né, não dá para tomar água sem filtrar, tá, gente? Por conta do cloro, por causa da série. E tem toda a canalização, né? Essa água vem pelos tubos da rua, então até chegar na tua caixa d'água, se a caixa tá suja, se a caixa tá limpa, se é caixa de prédio, entendeu? Então o filtrinho aí é um negócio bacana, tá? Ó, Letícia, lá do Rio Grande do Sul, de Carazinho, tá? Aparelho dentário usado por muito tempo enfraquece a raiz e pode vir perder dente, Marcelo? Não. Não, né? Lenda, o que causa a perda de dente... Nossa contra-regra. O que acaba tendo perda do dente é a reabsorção externa. Tá? Isso acontece quando você tem um excesso de força, de tensão, né? Você exerce uma força muito grande sobre o dente. Aí você vai estimular umas célulazinhas que são as células epiteliais de Malacés, que ficam ali, aquele residual, e eles vão começar a substituir a raiz do dente por tecido ósseo. Isso não é um bom negócio, não. Tá? Interessante. É o mesmo processo que acontece nos dentes de leite, quando você perde a raiz. O dente de leite tem raiz, e ela vai sendo reabsorvida por osso, né? Vai substituindo por osso. E a mesma coisa acontece no aparelho também. Tá? Então, sempre tensões pequenas, movimentação breve, o mínimo de tempo possível. Ah lá, vamos para as últimas perguntas, nós vamos ser cortados do ar já. Eu vou guarda-chuva, assim, puxar o pescoço da gente para fora. Cara, a gente não falou nem 40%. Hora, cara, brincadeira, mas vamos fazer mais. Olha lá, ó, tô tomando o Ozempic há 2 meses, ó. Verdade que ele é melhor que Saxenda e Victoza? Então assim, gente, o Ozempic, esses remédios todos, tanto Saxenda, Victoza, Trulicity e Ozempic, eles simulam um hormônio que é produzido pelo intestino, que não tem nada a ver com hormônio sexual, que é o GLP-1, e ele dá sensação de saciedade, tá? Então eles vieram evoluindo. Então esse novo que você está usando aí, que é o Ozempic, ele tem a vantagem de ser semanal. Você pode aplicar ele uma vez por semana. Então, nesse sentido, ele dá uma comodidade maior e você tem uma aderência maior ao tratamento. Mas, em termos de eficácia, eles são igualmente eficazes. Preciso de um dentista que faça tratamento com sedação. Seria para minha irmã, vou entrar na fila também, Marcelo, que é especial, ó, e não deixa ninguém mexer. Você faz isso, Marcelo? Não, sedação não. Eu não trabalho com sedação. Eu acho que o melhor numa situação dessa seria trabalhar com um cirurgião dentista que atende em ambiente hospitalar. Que aí já faz, né, com um anestesista. Exatamente. Né, você faz a sedação legal, né? Uhum. Qualquer coisinha. Ah lá, a Fátima Hassan faz, ó. Tá? Depois dá para mandar lá para ela, tá? Ela fez comercial já, tá ligeira, hein, Fátima? 5 minutos. 5 minutos. E contando, tá? A Letícia falou mais, bate! Obrigado você, Letícia, pela audiência aí, fazer comercial da Fátima também, Marcelo, senão ela bate na gente depois, tá? Pessoal, então, para fechar aqui, o óxido nitroso, ó, que é o gás hilariante, né? Esse é liberado, inclusive, o procedimento liberado. É um presente que a odontologia deu pra medicina. Pra gente poder tirar dente. Anestesia. Feliz e presente nosso pra vocês, cara. Essa foi boa. Pessoal, então, vou aproveitar os últimos minutos aqui para... Esse foi um formato novo, né, Marcelo? O Marcelo foi o nosso primeiro convidado aqui. E a ideia é essa, trazer pessoas aqui para que a gente possa conversar de temas que a gente tem em comum, né? Então, e a gente tem muito mais coisa para falar, Sidney. Olha, se você soubesse a universalidade que é um paciente, inclusive dia 30 agora eu vou dar uma palestra para o pessoal da Unifatec, justamente falando disso, que todo paciente é um pequeno cosmos que a gente tem que conhecer. E tem muito assunto que a gente tem correlato aqui. Tem, né? E assim, a ideia nossa é trazer outras pessoas também. Se você tiver alguma sugestão, gente, coloca nos comentários aí pra gente ter assunto, tá?
O Meister perguntou mais uma vez lá se o que progesterona gera no homem. Peito, mama, tá? Vai ficar com tetinha, tá? Então não mexe com isso não, tá? Isso é coisa de mulher, da TPM também, tá? Que progesterona é o hormônio da... Eu conheço um amigo meu que tem TPM, cara. Tem, e assim, não usa esse negócio não, tá bom? Gente, no mais, um beijo pra vocês. Lá, o que gasta da vitamina D, K2 e magnésio? Bom, tá? A gente geralmente coloca junto que é para essa cálcio que você está repondo ficar onde ele deve ficar, que é no osso, e não ficar lá no vaso sanguíneo nem no rim. Então os cálcios novos, eles estão vindo já com vitamina D, né, que é para absorver o cálcio, e a vitamina K2 MK7, que é para colocar ele onde ele precisa ficar. Agora vem as perguntas, gente. Meu Ó, Deus. saber se as varizes nasceram no braço de puxar ferro? Pode ser, tá, Lu? Pode ser sim, tá? É uma deficiência de retorno venoso, tá bom? Gente, então um beijo para vocês, os comentários de vocês sempre bem-vindos. Tá chovendo coração lá, Marcelo, olha que legal, tá? O comentário de vocês sempre bem-vindos, tá? E as sugestões também para que a gente possa fazer mais desse aí. Beijão para vocês, fiquem com Deus. Um abraço. Vamos encerrar aqui. Encerrar o vídeo.